Duas comissárias de bordo estavam na cozinha, sorrindo uma para a outra enquanto o avião se preparava para decolar. Normalmente seria um momento agitado, recebendo os passageiros e acomodando-os. No entanto, este é o momento para se divertir. O voo delas é um voo fantasma, sem nenhum passageiro. Se você já se perguntou o que a tripulação faz em voos vazios, então está prestes a descobrir. Cada uma delas pegou uma bandeja, mas sem a intenção de preparar comida, e foram para 2 corredores separados. É hora de surfar no corredor! Os motores são acionados quando o avião se desloca do terminal até o início de sua pista designada. As atendentes colocam as bandejas no chão e ficam de pé sobre elas, se segurando nos assentos e esperando a decolagem. Elas começam a rir enquanto o avião acelera rapidamente. Em um instante, ele está indo pela pista. À medida que sobe no ar, o interior se inclina. Elas se soltam dos assentos e, à medida que a aceleração vai aumentando, elas também aceleram, descendo pelo corredor. A primeira delas cai na fileira 8, enquanto a outra continua até o final. Um novo recorde, pessoal! A vitória foi fácil! Embora pareça exagerado, de acordo com o instrutor de segurança do Fórum de Viagens, Quora, surf no corredor é uma coisa real. Os fracos de coração podem escolher a opção mais suave, que é a de se sentar na bandeja enquanto ela desliza para baixo. A imaginação dispara sobre o que mais elas podem fazer. Voltas ao redor do interior, carrinhos pelos corredores, saltos. Dá pra ter um cinema nos ares fechado só para seus colegas. Discotecas aéreas ou karaokê a bordo do avião. Se você é comissário de bordo e a sua tripulação quer festejar, escolha uma música na tela do assento e pegue o microfone usado para anúncios. Seus colegas estão esperando. Não há passageiros por perto para assistir a sua dança. Você pode fazer qualquer coisa. O céu é o limite. Um membro da tripulação fez um vídeo viral enquanto cantava no corredor do avião vazio. Milhões visualizaram o vídeo peculiar. É uma pena que não havia passageiros. Teria sido um excelente entretenimento. Alguns até disseram que eles comiam a comida destinada aos passageiros. No entanto, qualquer um que admitisse tal conduta ou fosse pego seria demitido imediatamente, mesmo com um novo recorde de surf. Você pode estar se perguntando por que haveria um voo fantasma em primeiro lugar. Existem muitas razões. Na Europa, as companhias aéreas devem cumprir suas obrigações e continuar o voo, mesmo que não tenha passageiros a bordo. Legislação semelhante existe nas Américas. Existem intervalos de tempo que permitem a decolagem e o pouso. A Comissão Europeia tem uma regra de use ou perca. Se as companhias aéreas não cumprirem pelo menos 80% das vezes, correm o risco de perder seu espaço para a concorrência. As aeronaves também não podem ser deixadas no aeroporto durante a noite, como você faria com um carro. Às vezes, elas precisam ser preparadas para armazenamento e retornam para um local específico. Em algumas situações, as companhias aéreas continuavam os voos e usavam jatos de passageiros para transportar cargas. Esse tipo de pensamento proativo salvou a vida financeira de algumas empresas. Ao ouvir o termo voos fantasma, você pode pensar em algo um pouco mais assustador, como em um filme de terror. E você estaria certo. Houve voos fantasmas reais e documentados. Em 1943, um voo em uma missão de combate desapareceu após um ataque a Nápoles. Na Líbia, o naufrágio foi descoberto, mas não até 15 anos depois. Nenhum dos tripulantes foi encontrado. No ano seguinte, uma segunda expedição ao local encontrou água fresca o suficiente para beber, café que ainda tinha sabor e rádios e metralhadoras em funcionamento. O público ficou fascinado. Era o mistério do voo fantasma. Para a maioria dos comissários de bordo, suas experiências cotidianas a bordo de um avião vazio não são particularmente assustadoras ou tão divertidas quanto nossos surfistas de corredor. Eles estão muito ocupados para tudo isso. Um avião típico vai pousar e os passageiros sairão, deixando para trás uma grande bagunça. Nem todo mundo é tão organizado quanto você e eu. Nesta hora, a equipe de limpeza corre a bordo, aspirando o chão, recolhendo o lixo e limpando todas as superfícies para que os novos passageiros tenham um ambiente limpo. Eles devem trabalhar rápido, pois tem um prazo. O avião deve estar pronto para decolar novamente menos de 80 minutos, às vezes até bem menos, dependendo da aeronave. Esse tempo é chamado de Turnaround Time, ou TAT. Quanto mais tempo o avião fica na pista, menos dinheiro a companhia aérea ganha. O almejado é que o TAT seja o mais breve possível, afinal o tempo é dinheiro. Enquanto o avião está sendo limpo, a equipe de terra está reabastecendo. São necessários muitos milhares de litros, dependendo do tamanho da aeronave, peso e duração da viagem a ser realizada. Sem esperar que a equipe de limpeza termine, a equipe de catering entra no avião.
Muitas vezes, eles têm que desviar um do outro enquanto as refeições são armazenadas na cozinha. As refeições atribuídas devem corresponder, no mínimo, ao número de passageiros do voo iminente. Assim como consertar um assento rasgado, qualquer pequeno reparo precisa esperar até uma escala mais longa. À medida que o caos organizado continua, os porões de bagagem são esvaziados pelo pessoal de terra enquanto as novas bagagens chegam. Uma das movimentações mais complexas pode ser mover as bagagens para a esteira. Não há muito espaço e, às vezes, o funcionário terá que se agachar para fazer o trabalho. É necessária muita força e habilidade, e o relógio está correndo. Os atendentes também estão ocupados. Eles devem garantir que a equipe de catering tenha alocado as próximas refeições e bebidas nos devidos lugares. Eles verificam seu inventário e se preparam para os passageiros que chegam. Eles exercitam os músculos do rosto. Em breve, estarão com aquele sorriso fixo e dizendo "Bom dia" 200 vezes seguidas. Enquanto são sempre amigáveis, eles têm que lidar com todos os tipos de comportamentos, o que pode testar a paciência até mesmo dos atendentes mais firmes. Com base em uma lista de 17 comportamentos observados ao longo dos anos, um comissário de bordo daria as seguintes recomendações aos passageiros. Os comissários na porta de embarque cumprimentam todos os passageiros, às vezes, mais de 200 vezes seguidas. Você poderia, por favor, dizer olá de volta? Eles ficam felizes em ajudar e recomendam que os passageiros apertem a campainha apenas quando necessário. Os atendentes coletam lixo em horários específicos, usam luvas e preferem não correr para frente e para trás. Há algo que incomoda a maioria das pessoas, que é quando os passageiros tiram os sapatos. Por favor, certifique-se de estar usando um par de meias novo. Se você se sentar na fileira de saída de emergência, não coloque nenhuma bagagem embaixo do assento à sua frente, pois ela pode bloquear o caminho se os comissários de bordo, por exemplo, precisarem usar escorregadores de borracha com urgência. Todo mundo conhece a regra de desligar o celular, mas nem todo mundo sabe por que isso é tão importante. Vamos supor que todos os passageiros liguem seus telefones. Nesse caso, os campos eletromagnéticos de alta frequência dos telefones celulares podem perturbar o sistema de navegação do avião e causar falsas indicações. Existe o risco de o piloto tomar uma decisão errada sobre o pouso, especialmente se o tempo estiver ruim. A tripulação recomenda manter o cinto de segurança afivelado durante todo o voo, mesmo que o sinal esteja desligado, porque uma forte turbulência pode ocorrer inesperadamente e o avião pode descer até 275 metros. Você pode afrouxar o cinto para ficar mais confortável. Assim, os comissários de bordo ficarão felizes por você estar seguro. Os passageiros entram no espaço confinado a bordo de um avião e podem inconscientemente começar uma luta instintiva pelo melhor lugar. Lembre-se de que esta é uma condição temporária. Trate a todos com respeito e mantenha o encosto ereto enquanto a comida é servida ou quando seu vizinho chegar ao assento. Os passageiros, às vezes, ficam com seus fones de ouvido enquanto conversam com o comissário de bordo. Os atendentes podem perguntar ao passageiro se ele quer um refresco e podem receber um olhar vazio de volta. Você se importaria de tirar seus fones de ouvido? Algo que acontece em todos os voos é quando o avião está prestes a decolar e alguém decide que quer ir ao banheiro. É tudo uma questão de hora apropriada. De preferência não quando o avião está descendo a pista a toda velocidade. Por favor, espere até que a decolagem termine, porque pode ser perigoso. Embora seu trabalho possa ser cansativo, felizmente para nós, os comissários de bordo são pessoas pacientes, gentis e amigáveis. Eles seguem em frente, independentemente de quão cansados possam estar. Os voos internacionais, em particular, podem ser longos e complicados. Então, quem poderia culpá-los se eles estiverem em um voo fantasma e decidirem relaxar, surfar no corredor com um pouco de distração prazerosa? E o que você faria se por acaso estivesse em um voo vazio? Quem não quer reduzir o preço das passagens aéreas quando está planejando uma viagem? Aqui estão algumas dicas úteis sobre como obter as melhores ofertas. Algumas cidades, como Londres e Nova York, têm mais de um aeroporto. Portanto, considere voar por aeroportos alternativos. Alguns desses aeroportos são muito distantes do centro da cidade, por isso as passagens serão mais baratas nos voos que aterrissam lá. Eu mesma tentei fazer isso. Bem, aterrissei em um lugar que parecia um aeroporto de carga, mas havia um ônibus de lá para o centro da cidade. Prós, a passagem era barata. Contras, gastei mais de 1 hora na estrada para chegar ao centro. Qual é o melhor dia para reservar uma passagem? Esse é um debate acalorado. Aparentemente, as terças-feiras são melhores para reservar um voo. Mais especificamente, os preços das passagens por volta das 13 horas e 30 minutos podem ser os mais baratos. Portanto, se você tem planos de comprar passagens para as férias dos seus sonhos, vá à caça nesse dia e horário específicos.
Há ótimos sites em que você pode comparar voos e encontrar os mais baratos. Falarei sobre eles em breve, mas não ignore os sites oficiais das companhias aéreas. Muitos deles anunciam promoções particulares para os clientes fiéis que visitam diretamente suas páginas. Se sua agenda permitir que você altere o horário de partida, faça isso. Viajar em um voo de madrugada geralmente equivale a pagar menos pelas passagens. Para pegar um voo às 6 da manhã, você tem que se levantar quando a maioria das pessoas na cidade ainda está em suas camas confortáveis. Nas primeiras horas da manhã, você pode ter problemas para chegar ao aeroporto. Nem todos os transportes públicos funcionam 24 horas. Outro problema seria o seu gato acidentalmente desligar o despertador. É por isso que esses voos geralmente são mais baratos. O mesmo princípio também se aplica a voos noturnos. As pessoas geralmente não querem voar depois da meia-noite, então os preços caem de acordo. Veja o lado positivo: você terá mais tempo para passear quando chegar ao seu destino. Voar com uma conexão é outra maneira útil. É uma opção razoavelmente barata, especialmente em voos de longa distância. Esse método tem uma desvantagem: seus planos podem ser alterados com uma palavra: atraso. Talvez você tenha que se despedir de seu voo de conexão. Outra coisa que você pode fazer com voos de conexão é procurar voos do mesmo país. Os destinos turísticos, as megacidades e as capitais geralmente são mais caros. Viaje para uma cidade menor e depois parta para o seu destino. Muitos de nós adoramos cookies, mas provavelmente não os que estão em nossos navegadores. Permanecer anônimo no processo de busca de voos o ajudará a obter voos mais baratos. Como? Os preços das passagens dependem da demanda, portanto as empresas usam dados sobre quantas pessoas pesquisam quais passagens. Digamos que você procure passagens para Londres e consulte regularmente o site da companhia aérea para obter uma boa oferta. Seus dados indicam que você demonstrou interesse em datas e locais específicos. É assim que você vê que o mesmo voo fica subitamente mais caro. A companhia aérea sabe que é provável que você o compre. Isso pode acontecer mesmo que você atualize o navegador. Permaneça sem identificação ou limpe seus cookies para sair dessa situação. Lembra que recomendei que você visite diretamente os sites das companhias aéreas? Você também pode se inscrever para receber alertas sobre quedas de preços. Se achar que as notificações são irritantes, embora úteis, você pode seguir as companhias aéreas nas redes sociais. Muitas empresas usam suas contas de mídia social de forma eficaz e, às vezes, oferecem aos clientes algumas ofertas de última hora. Em alguns casos, é conveniente reservar passagens por telefone, por exemplo, se você estiver em um grupo. No entanto, saiba que algumas companhias aéreas adicionam taxas extras para concluir uma reserva por telefone. Elas podem chegar a $50. Você poderia fazer uma viagem de um dia em suas férias com esse dinheiro em vez de gastá-lo em palavras. Se você precisar concluir uma reserva por telefone, basta perguntar à pessoa se ela cobrará alguma taxa adicional pelo atendimento. Ao procurar uma passagem, você pode fingir que está em um local diferente. A melhor opção é mudar sua localização para o país que você visitará ou para o país de origem da companhia aérea. Digamos que você vá para o Japão. Fazer a reserva no site da companhia aérea e alterar sua localização por meio de VPN seria a chave para obter preços mais baixos. Eu disse que chegaria ao tópico dos sites de comparação de voos, e aqui estou. Esses sites são excelentes para fornecer as melhores tarifas de várias companhias aéreas e opções. Eles recomendam rotas alternativas que você não considerou. Mais uma vez, antes de clicar no botão de confirmação, reserve alguns segundos para verificar o site da companhia aérea. Reservar diretamente e eliminar a taxa do intermediário pode ser uma opção mais sensata. O outro benefício em potencial é o atendimento ao cliente confiável. Em algumas companhias aéreas, a reserva por meio de terceiros transformará esse processo em um telefone sem fio sem limites. Compartilharei uma estratégia para conseguir a fileira inteira para vocês. Imagine que você está viajando com sua melhor amiga. Uma de vocês deve reservar o assento da janela e a outra o assento do corredor. Os outros passageiros provavelmente escolherão outros assentos e evitarão o assento do meio. No entanto, esse método nem sempre funciona. Se o avião estiver totalmente ocupado, haverá uma pessoa azarada entre vocês. Se alguém reservar o assento do meio, você sempre poderá oferecer à pessoa o assento do corredor ou da janela e continuar sentada com sua melhor amiga. A segunda opção é reservar assentos na 13ª fileira. Bem, a 13ª fileira não tem uma boa reputação, pois é supersticiosamente considerada azarada. É provável que ninguém mais reserve um assento nesse número específico. Este é um presente para você, por todos os seus esforços para obter o melhor negócio possível.
Bom trabalho! Você está no aeroporto. Está assistindo ao seu programa favorito enquanto aguarda a abertura do portão. Bum! Aquela 1 hora de Wi-Fi gratuita no aeroporto acabou. Aqui está uma brecha para contornar isso. Retroceda a hora em seu dispositivo. Quando você alterar o fuso horário para 1 hora atrás, o sistema não entenderá e permitirá que você use por mais 1 hora. Meu 14º ponto é sobre segurança. Você sabia que não se deve trocar de assento antes de o avião decolar sem avisar o comissário de bordo? Essa regra se aplica à troca de assento com uma pessoa de uma fileira diferente, não com a pessoa ao seu lado. Isso pode fazer com que o avião faça um pouso de emergência. O motivo está relacionado ao peso e à forma como ele é distribuído. Todo avião tem um limite de peso para a decolagem. Esse número inclui itens como combustível, bagagem e passageiros. Os comissários de bordo ficam atentos à distribuição potencial do peso. Um piloto explica isso da seguinte forma: se você mudar alguns assentos de lugar sem perguntar, poderá causar um desequilíbrio no avião. Se você perguntar aos comissários de bordo se deseja trocar de assento, eles o deixarão fazer isso após a decolagem. As pessoas se levantam e se movimentam no avião o tempo todo, portanto não é que você não possa mudar de posição, mas pode ser perigoso fazer isso sem confirmação. Aqui está um fato interessante. A caixa preta, como foi apelidada, não é preta, ela é laranja brilhante. Flight Data Recorder é seu nome oficial e ela é laranja para que, em caso de acidente, a equipe de resgate possa identificá-la facilmente. Onde você acha que é o lugar mais sujo da aeronave? Não são os banheiros, nem os suportes dos assentos, são as bandejas das mesas. E tem mais, os cobertores aconchegantes que você pediu aos comissários de bordo também não estão tão limpos. De acordo com um relatório, algumas companhias aéreas lavam seus cobertores apenas 1 vez por mês. Agora que você conhece os truques, pode planejar sua viagem a um preço perfeito e talvez levar seu próprio cobertor para o avião. Sente-se e aproveite o voo. As coisas boas vêm para aqueles que esperam. Então é isso, você tem um longo voo, ou pior, uma série de voos pela frente, e isso te deixa estressado. Mas não se preocupe, eu vou te contar alguns truques e segredos de viajantes experientes que facilitarão sua viagem e a tornarão mais relaxada. Em primeiro lugar, me diz a verdade, você é um exagerado? Então eu tenho uma solução, tente usar todo o espaço disponível. Por exemplo, é uma ótima ideia colocar pequenos itens, como meias ou trajes de banho, dentro dos seus sapatos. Coloque seu lenço e cinto na bolsa e assim por diante. Se for viajar com uma mochila, coloque os itens mais pesados no fundo. Além disso, tente enrolar tudo. Dessa forma, suas roupas ocuparão menos espaço e amassarão menos. Ao fazer uma viagem, deixe a sua carteira do dia a dia em casa. Leve só coisas essenciais, como passaporte e dinheiro em uma pequena bolsinha ou mesmo em uma nécessaire. Você também pode usar uma lata de balinhas para guardar cartões de crédito e dinheiro. Coloque tudo dentro, depois cubra com um pedaço de papel e encha a lata com balinhas. Voilá! O esconderijo perfeito está pronto. Deixe grandes embalagens de loção ou hidratante em casa. Pegue um estojo para lentes de contato e preencha-o com hidratante. Por exemplo, vai ser útil durante o voo. O ar é bem seco dentro do avião. Você pode usar pequenas embalagens de viagem para armazenar qualquer produto que acha que vai precisar na viagem. Mas, se estiver preocupado com a possibilidade de alguns líquidos derramarem, coloque um filme plástico por cima e só depois feche-o com a tampa. Se você toma vitaminas ou outras pílulas e remédios, use um organizador, como este da Amazon. Ele tem vários compartimentos de tamanhos diferentes e cada um pode armazenar de 13 a 21 pílulas ou cápsulas. Também tem um anel de vedação que manterá suas pílulas a salvo do pó e da umidade. Você chega ao aeroporto bem antes do tempo e decide bater perna no Duty Free. Mesmo que não estivesse planejando comprar nada, é quase impossível não colocar alguns produtos nos bolsos. Ops, quero dizer, na sua cesta de compras. Não se culpe, não é culpa sua. Muitos aeroportos são projetados de uma maneira especial que faz você se sentir relaxado e à vontade. Sim, estou falando de todas aquelas janelas enormes, de muita luz, das cadeiras de massagem e das áreas confortáveis para sentar. E estatisticamente, se os passageiros estiverem calmos, tem 10% a mais de probabilidade de gastar dinheiro no Duty Free e com comida. Outra forma de os aeroportos manipularem você para gastar seu dinheiro é te fazendo andar pelas lojas logo após a verificação de segurança.
Mas o mais curioso é que o caminho por essas lojas geralmente se desloca para a esquerda. Isso acontece porque a maioria das pessoas é destra, o que significa que elas usam o braço direito para puxar a bagagem e são mais propensas a olhar para o lado direito enquanto passam pelas lojas. E o Duty Free se orienta para a esquerda para deixar mais espaço do lado direito, para onde os passageiros têm mais probabilidade de olhar. A propósito, embora as lojas Duty Free tenham a reputação de ser mais baratas do que as da cidade, nem sempre é verdade. Por exemplo, doces, bebidas e perfumes provavelmente custarão mais no aeroporto. Além disso, tenha cuidado com o que você compra em uma loja Duty Free se tiver um voo de conexão. Alguns aeroportos não permitem que você transporte líquidos na conexão, mesmo que sejam de uma loja Duty Free e em embalagens seladas. Chegar ao aeroporto 2 horas antes do seu voo não é realmente necessário. Claro, existem terminais gigantescos e super agitados, onde até mesmo 2 horas podem não ser suficientes para se movimentar com calma. Mas na maioria dos casos, essa recomendação é apenas um plano engenhoso para fazer você gastar mais dinheiro em compras, comidas e bebidas. Depois de passar por todos os controles de segurança e de passaporte, você terá algo que se chama a hora de ouro pela frente. São 60 minutos durante os quais é bem provável que você abra sua carteira para comprar um café e um sanduíche, conseguir um livro para ler ou até mesmo gastar um bom dinheiro em um novo perfume. Comprar garrafinhas de água no aeroporto pode facilmente levar você à falência. Todo viajante deveria saber que a maioria dos aeroportos oferece água de graça. Basta passar com uma garrafa vazia de água pela segurança e encontrar um bebedouro, normalmente localizado perto dos banheiros. Lá, você pode reabastecer sua garrafinha. Se puder, não troque dinheiro no aeroporto. Você nunca conseguirá uma boa taxa lá. Quem se esqueceu de comprar moeda pode encomendá-la online e pegá-la no aeroporto. Alguns serviços precisam apenas de algumas horas de antecedência. Ou talvez seja ainda melhor usar um caixa eletrônico para retirar dinheiro no seu destino final. Para tornar sua viagem livre de estresse, invista em uma mala de alta qualidade. Assim você terá certeza de que o zíper não quebrará, deixando suas coisas espalhadas no meio da bagagem de outras pessoas. A melhor opção é conseguir uma mala leve também. Ninguém precisa de peso adicional na viagem, certo? E as rodas giratórias vão ajudar a mover sua mala com muito mais facilidade. Se for possível, coloque um dispositivo de rastreamento eletrônico em sua mala antes do check-in. Ele o ajudará a rastrear a bagagem durante sua viagem. Não precisa ser algo caro. Você pode conseguir um com um preço razoável. E aqui vai uma dica muito importante. Tire uma foto de tudo que você colocou em sua mala antes de ir para o aeroporto. Se sua bagagem for perdida, você poderá fazer uma reclamação junto à companhia aérea ou à sua seguradora, mostrando os itens que foram perdidos. Isso aumentará suas chances de receber uma compensação. Você também pode imprimir uma cópia do seu cartão de embarque e colocá-la dentro da mala. Se ela se perder, será mais fácil para os trabalhadores do aeroporto identificá-la. Se você usar lentes de contato, tire-as antes de embarcar no voo. O ar seco dentro da aeronave pode desidratar seus olhos e tornar as lentes de contato mega desconfortáveis. Ai, doeu! Quando estiver no aeroporto de um novo país, você pode se sentir tentado a experimentar alguma comida diferente ou a comprar alguns petiscos incomuns para fazer a festa mais tarde no avião. Bom, não faça isso. Comer algo com o qual você não está acostumado pode resultar em gastar mais tempo do que o planejado no banheiro do avião. Entende o que eu quero dizer? Cadê meu passaporte? Aqui está. Ufa. Espera, deixei meu cartão de crédito na loja? Não, está aqui. Isso soa familiar? Se você tende a se preocupar com seus documentos e cartões enquanto anda pelo aeroporto movimentado, use uma carteira como essa. Ela tem uma alça ajustável para o pescoço e espaço suficiente para guardar passaporte, cartões, dinheiro e até mesmo suas chaves. Se estiver viajando com sua família, use uma carteira tamanho família. Encontre uma espaçosa o suficiente para guardar todos os documentos e as coisas mais necessárias que você precisa ter à mão durante a viagem. Se ela estiver dividida em vários compartimentos nomeados, você não precisará perder tempo tentando lembrar em qual deles colocou seu cartão de crédito. E aqui vai um bônus para você. Se alguma vez vir as letras SSSS ou asterisco S asterisco no seu cartão de embarque, prepare-se para verificações de segurança adicionais. Em vez dessas letras, pode haver um padrão de checkerboard. De qualquer forma, se você tiver algum desses indicadores, sua bagagem de mão também pode ser submetida a uma inspeção completa. Por que eles escolheriam você para uma inspeção? Alguns dos critérios são fazer uma reserva só de ida ou pagarem dinheiro pela sua passagem. Em alguns casos, a seleção é absolutamente aleatória.
Olá, eu sou o Boris. Eu e meu humano viajamos o tempo todo e, juntos, reunimos muitas dicas de viagens de avião para animais de estimação que gostaríamos de compartilhar com você hoje. Posso ser um cachorro, mas meu humano sempre garante que eu tenha minha própria mala. Nela vão meus certificados de saúde, registros médicos e todas as informações de contato do meu humano. Eles ficam todos em um bolso de fácil acesso para que possamos fornecê-los ao pessoal do aeroporto, se necessário. Sempre garantimos que eu tenha toda a minha comida e tigelas, bem como todos os meus acessórios e produtos. Isso inclui minha escova, alguns lenços umedecidos para animais de estimação e saquinhos para quando eu precisar usar o banheiro canino. Uma vez perdi minha coleira em uma caminhada, então nunca esquecemos de trazer uma coleira extra com minha plaquinha de identificação. Se vamos fazer uma viagem mais longa, levo sempre o meu brinquedo preferido e um cobertorzinho. Isso me mantém calmo e aconchegado em cada novo local que visitamos. Meu humano sempre traz uma lista de restaurantes e atrações que aceitam cães. Sempre gosto de saber meu roteiro antes de viajar. Senão, fico um pouco agitado. As companhias aéreas permitem apenas um número limitado de animais de estimação em cada voo, então meu humano sempre reserva para mim com antecedência. Isso porque algumas companhias têm requisitos que podem levar meses para serem preparados. Sou labrador, então não tem restrições para voar na maioria das companhias aéreas. Mas algumas raças de cães e gatos não podem embarcar nos aviões, pois são um pouco mais sensíveis. Alguns cães de raça de nariz curto, como os Boston Terriers, Boxers e Bulldogs, não podem viajar no porão de bagagem, pois podem estar propensos a problemas respiratórios. Mas eles podem viajar com você na cabine se atenderem aos requisitos de tamanho. Provavelmente estarei separado do meu humano a bordo do avião, então ele precisou comprar uma caixa especial para mim, aprovada pela maioria das companhias aéreas. Ela é grande o suficiente para eu ficar de pé, sentar e me virar. Também tem um forro absorvente para o caso de eu ficar muito nervoso a bordo. Se o seu filhote nunca viajou em uma caixa antes, compre uma com antecedência e deixe-o se acostumar com o novo ambiente. Com treinamento adequado, nós realmente gostamos de ficar na caixa de transporte. Vamos vê-la como um lugar seguro e confortável onde realmente gostamos de ficar. A maneira mais fácil é apenas alimentar o cachorro na caixa com algumas semanas de antecedência. Acrescentar uma cama confortável e o brinquedo favorito do cachorro também é algo que nós, pets, gostamos muito. Se o nosso voo tem escala, sempre embalamos um pouco de comida seca para eu aproveitar, caso precise de um lanche entre as viagens. O pessoal da companhia aérea fará a gentileza de me ajudar com isso. Eu e meu humano inventamos esse truque legal, caso eu também fique com sede. Congelamos meu prato cheio de água na noite anterior. Dessa forma, ela não derrama durante o carregamento e terá derretido quando estiver com sede. Meu humano sempre garante que a porta da minha caixa esteja fechada, mas não trancada, para que o pessoal da companhia aérea possa abri-la em caso de emergência. Minha caixa também é cheia de maneiras de me identificar. Tem as palavras animal vivo escritas por toda parte e o nome do meu dono, telefone celular e número de telefone do destino também são fornecidos. Até colocamos uma foto minha bem bonita na caixa, para o caso de eu me perder. Eles saberão para onde me devolver e como entrar em contato com o meu humano. Ah, mencionei que sou meio ciborgue. Não quero me gabar nem nada, mas meu humano me deu um microchip que também pode ser útil se eu me perder. Ele tem todas as minhas informações, como registros de saúde e formas de entrar em contato com o meu humano. A maioria dos aeroportos e consultórios veterinários possui ferramentas especiais para digitalizá-lo. Eu não gosto muito dessa dica, mas entendi, é para nossa segurança, blá blá blá. Você não deve encher a caixa do animal com muitos brinquedos. Se a caixa estiver muito cheia, fica difícil nos movermos e ajustarmos nossa posição. Ao voar com um gato ou cachorro, você pode ser chamado para embarque antecipado. Pergunte de antemão se isso é uma possibilidade. Acomodar-nos antes do voo pode levar algum tempo, e esses minutos extras podem ajudar a manter a calma. Meu humano também cuida para avisar a todos os funcionários da companhia aérea que ele vê, no solo e no ar, que está viajando comigo. Assim, eles saberão se preciso de alguma atenção especial. Me lembro de uma vez em que nosso avião atrasou. Então, o meu humano garantiu que o pessoal da companhia aérea conferisse como eu estava sempre que possível. Realmente não gosto desta dica também, mas é melhor nos alimentar um pouco menos antes do voo. Alguns de nós também ficam enjoados, então manter a barriga vazia por um tempo pode ajudar. Basta pular a última refeição que você normalmente nos daria antes de iniciar a viagem. Você sabe como é melhor ir ao banheiro antes de embarcar no avião, né? Nós também precisamos disso. Então procure uma área para animais de estimação no seu aeroporto local. A maioria tem uma.
Alguns cães menores, geralmente com menos de 8 quilos, podem viajar na cabine com você, mas isso somente se eles forem bem comportados e devidamente preparados. Lembre-se sempre que a maioria das companhias aéreas poderá recusar o embarque do seu animal de estimação a qualquer momento se o animal não cumprir os regulamentos. Além disso, lembre-se de que a caixa de transporte para cães que você levar para a cabine provavelmente contará como bagagem de mão. Durante todo o voo, seu animal de estimação precisa ser colocado com segurança sob o assento à sua frente. Não haverá pausas para um pipizinho ou carinho. Nós cães precisamos ficar na caixa o tempo todo. Nem todas as pessoas gostam de animais de estimação. Não consigo imaginar o porquê. E algumas também podem ser alérgicas. Por isso é melhor nos manter o mais contidos possível. Fale conosco para nos acalmar se ficarmos nervosos. Sempre gostamos de ouvir sua voz. Nós, animais de estimação, realmente não gostamos de ficar longe dos nossos humanos por muito tempo, especialmente em um lugar novo. Portanto, reserve um voo direto, sem escala, se puder. Menos paradas significa menos estresse para nós também. Você também pode escolher um voo durante a semana. Os aeroportos tendem a ser bem menos barulhentos nesses dias. Se não pudermos ir com você na cabine e tivermos que viajar no porão, é melhor voar de manhã ou à noite no verão e ao meio-dia no inverno para evitar temperaturas extremamente quentes ou frias. Ok, estou no avião agora, tudo seguro na minha caixa, com minha água, brinquedo e algumas guloseimas. Mas onde estou exatamente? Eu e meu humano pesquisamos isso também. Estou em um lugar chamado compartimento de carga dianteiro do avião. Ele fica localizado abaixo da cabine, onde os passageiros humanos sentam. A razão pela qual viajamos nesta área específica do avião é porque ela é pressurizada e tem temperatura controlada. Também não viajamos com as bagagens normais devido ao risco de perigo potencial. Caso você esteja se perguntando quanto tudo isso vai custar, a resposta curta é: depende do animal de estimação. Os preços variam de acordo com a forma de transporte, a companhia aérea e também a raça do animal. Você pode esperar pagar entre $75 e $125 por cada trecho para animais de estimação que viajam dentro da cabine. Cerca de $200 são necessários para animais de estimação que vão no compartimento de carga. Cães muito grandes, no entanto, podem custar até $2.000, pois ocupam muito espaço. Assim que chegar ao destino, vá direto para o local de carga especificado pela companhia aérea. Nós, cães, ficamos disponíveis cerca de 2 horas após a chegada do voo e devemos ser buscados em até 4 horas. Caso contrário, seremos levados a um veterinário ou estrutura para embarque. Então, por favor, se apresse! Nos leve para passear imediatamente. Precisamos de um pouco de alongamento também. Aquela área para animais de estimação no aeroporto também será um bom lugar para nos levar. Ah, e não se esqueça dos carinhos obrigatórios na cabeça e na barriga. Ah, sim, aí, bem aí. Está chovendo lá fora quando você entra no avião. Se estivesse em um carro, acionaria os limpadores de para-brisas e os faróis depois de girar a chave na ignição. Mas será que os pilotos fazem isso? As aeronaves despertam tantas dúvidas na gente. Chegou a hora de ter algumas respostas. Os aviões têm limpadores de para-brisa? Sim, os comerciais têm, mas são usados apenas durante o taxiamento, a decolagem e o pouso. Assim que uma aeronave atinge sua altitude de cruzeiro, os pilotos os desligam. A velocidade é suficiente para limpar a chuva do vidro. Os monomotores podem nem ter limpadores, pois a corrente de ar que sai da hélice é suficiente para tirar a água do vidro. O que acontece quando um avião perde o motor durante o voo? Bem, nesse caso o piloto diz: "Ei, alguém viu meu motor por aí? Estava aqui um segundo atrás." Não acontece nada especial, a aeronave simplesmente continua voando. Aquelas que cruzam oceanos ou longas distâncias possuem certificados que dizem por quanto tempo podem continuar assim. Por exemplo, o Boeing 787 é capaz de voar mais de 5 horas sem o segundo motor. E isso é tempo suficiente para planejar um pouso seguro. Por que faz tanto frio dentro dos aviões? A temperatura interna é de aproximadamente 23 graus, a mesma da maioria dos escritórios. Mas você sente muito frio porque está parado, então seu corpo não produz muito calor para se aquecer. A tripulação não aumenta a temperatura porque o ar quente pode fazer alguns passageiros desmaiarem durante a viagem. Os aviões têm buzina? Sim, e alguns têm toda uma seção de trompetes. Na verdade, eles têm, mas os pilotos não as usam para espantar pássaros ou chamar a atenção de outras aeronaves no céu. Hey, sai da frente, cara! Você ouve aquele toque estridente só quando o avião está parado no chão. Tipo quando o engenheiro está checando alguma coisa no cockpit e quer chamar a atenção de algum membro da tripulação. Por que os aviões deixam rastros no céu? Isso acontece quando o motor queima combustível. Ele ejeta água e dióxido de carbono, que se misturam com a atmosfera.
Como o ar é frio em grandes altitudes e essa mistura é quente, a água condensa e pode congelar, criando aquelas caudas brancas. Os aviões têm freios? Sim, eles têm freios multidisco feitos de um material de aço carbono, parecidos com os do seu carro, mas não são suficientes para deter uma aeronave quando ela encosta no chão. O sistema de freio também inclui superfícies diferentes que saem das asas e interrompem o fluxo de ar. A porta de um avião pode abrir durante o voo? A pressão da cabine é a força que não deixará isso acontecer. Se alguém tentasse fazer isso, teria que lidar com mais de 11 mil quilos de pressão, o peso de uma âncora de navio. Além disso, há parafusos bem firmes dentro da estrutura que seguram a porta no lugar. O que acontece quando um raio atinge um avião? As estatísticas dizem que isso acontece com toda aeronave comercial, pelo menos uma vez por ano. Mas as peças metálicas e os sistemas de proteção anti-raio impedem que a eletricidade se acumule. Então, na maioria dos casos, isso deixa apenas uma queimadura na superfície. Por que os assentos e janelas nem sempre estão alinhados? Boa pergunta. Todos os aviões comerciais são feitos com assentos e janelas perfeitamente alinhados. Mas quando uma companhia aérea compra um jato, ela geralmente acrescenta lugares. Mais deles significam mais passageiros e mais passagens vendidas, e menos visão e menos espaço para esticar as pernas. Tá vendo como as coisas funcionam? Por que os comissários de bordo tocam no compartimento de cima? Você pode pensar que eles estão checando se estão bem fechados, mas não. Apenas usam um corrimão que fica escondido no fundo desse compartimento para andar com mais estabilidade pelo corredor. Qual a finalidade daquelas marcas espirais dentro dos motores? Como os funcionários do aeroporto usam proteção para ouvidos, não podem confiar neles para decidir se é seguro se aproximar do avião. Ver aquela espiral girando nos motores os faz manter distância. Por que as janelas têm furos? Na verdade, essas janelas têm 3 painéis de acrílico. O buraquinho fica no do meio. Ele ajuda a regular a enorme diferença de pressão dentro e fora da cabine, para que o painel possa aguentar a carga. Se o de fora quebrar, o do meio, mesmo com um furo, é suficiente para manter a janela intacta. Esse furo também impede que ela embace. Por que as asas têm ganchos? Se o avião precisar fazer um pouso de emergência na água, os passageiros terão que pisar nas asas escorregadias para sair dele. É por isso que os membros da tripulação prendem uma ponta da corda na moldura da porta e a outra na asa, usando o gancho. Outra corda é presa em um segundo furo, guiando os passageiros em segurança pela asa até o bote salva-vidas. Por que as asas têm luzes de cores diferentes? Por causa do Natal? Não. A luz vermelha na ponta da asa esquerda, a verde da direita e a branca na cauda formam a iluminação de navegação. Isso indica a outros pilotos qual é a posição da aeronave e para qual direção ela está se movendo. Os aviões têm chave de ignição? Como a chave de ignição geralmente é uma medida de segurança, a maioria dos jatos comerciais não precisa disso. Eles ficam trancados em hangares sob vigilância 24 horas por dia. Para acionar o motor, o piloto só precisa pressionar e girar alguns botões. Mas aeronaves menores e particulares, como o Cessna, têm a chave de ignição para dar partida no motor e até travas nas portas. Por que há triângulos acima das janelas? Esses adesivos pretos ou às vezes vermelhos permitem que a tripulação saiba por qual janela é melhor olhar quando quiserem checar as partes móveis das asas. Se você sente enjoo durante o voo, tente escolher um assento entre os triângulos para ter uma viagem mais tranquila. Como ganhar espaço extra no avião? Se tiver a sorte de sentar perto do corredor, existe um botão mágico perto da dobradiça debaixo do braço do banco. Basta pressioná-lo e o braço do assento vai subir e ficar na parte de trás. Por que a maioria dos aviões é branca? Essa cor reflete o sol melhor do que qualquer outra, ajudando a resfriar a aeronave. Fica mais fácil enxergar qualquer rachadura, amassado, vazamento e outras falhas em uma superfície branca. E a pintura acrescenta mais 545 quilos, fazendo aumentar o consumo de combustível. As companhias aéreas economizam mais não pintando suas máquinas. Por que os aviões não têm paraquedas para os passageiros? Assim como a pintura, os paraquedas também fariam a aeronave pesar mais, cerca de 3.600 quilos. Além disso, para saltar, os passageiros precisariam de pelo menos 4 horas de treinamento para aprender a segurar o equipamento. E, para completar, saltar de um avião que está a 11 mil metros de altura não é seguro, pois as temperaturas nessa altitude são mais frias que no Ártico, menos 54 graus.
Por que os aviões não podem voar quando está fazendo calor? As moléculas no ar quente ficam muito mais espalhadas. Para levantar uma aeronave, é necessário ar denso. É por isso que é mais difícil decolar quando a temperatura aumenta. Além disso, o sol escaldante pode superaquecer a maquinaria interna ou até derreter algumas de suas peças. Então, se estiver fazendo 40 graus lá fora, seu voo pode ser remarcado. Por que as janelas são arredondadas? As primeiras aeronaves comerciais da história tinham janelas quadradas, mas depois de um tempo, elas começaram a voar em altitudes maiores, que exigiam que a cabine fosse pressurizada. A frequente pressurização e despressurização deformava e até quebrava os cantos das janelas. Então, elas foram trocadas por arredondadas, que suportam mais a pressão. Como as máscaras de oxigênio funcionam? Muito bem, por sinal. Se a cabine for despressurizada em altitude de cruzeiro, ela perde oxigênio. As máscaras fornecem isso, mas só por 15 minutos. Mas tudo bem, esse tempo é suficiente para o piloto descer para menos de 3.000 metros de altitude, onde o ar tem mais oxigênio e as pessoas conseguem respirar normalmente. O que causa a turbulência? A viagem tem solavancos por causa de 3 coisas: tempestades, montanhas e correntes de jato. Assim como o mar, o ar cria ondas quando encontra uma montanha. E às vezes ele não tem para onde ir, formando correntes fortes que atingem a aeronave. As correntes de jato são montes de ventos rápidos que surgem quando massas de ar quente colidem com as frias. E as nuvens de tempestade empurram o ar, criando ondas imprevisíveis. Por que os aviões despejam combustível às vezes? Se houver um pouso de emergência, os pilotos precisam se livrar rapidamente do excesso de peso. Como o combustível não foi usado, é ejetado. Quanto mais leve a aeronave estiver, mais suave será o pouso, sem pneus estourados ou fogo. Por que as portas ficam do lado esquerdo? O comandante geralmente fica nesse lado, então alinhar o avião com a ponte do terminal fica mais fácil. O abastecimento e a armazenagem das bagagens são feitos no lado direito. Com os passageiros entrando pelo esquerdo, essas atividades não são interrompidas. Por que as luzes são diminuídas durante a decolagem e o pouso? Seus olhos levam cerca de meia hora para se ajustar totalmente à escuridão. Diminuir as luzes à noite ou de madrugada os prepara para o caso de uma evacuação de emergência. As luzes são escurecidas durante o dia para poupar um pouco de energia do motor. Por que a maioria dos assentos é azul? Essa cor é psicologicamente associada à segurança e confiança, e é usada para que os passageiros que têm medo se sintam menos ansiosos. Além disso, as manchas e sujeiras ficam menos visíveis em assentos azuis. Agora você sabe. Um mecânico de Illinois foi chamado para rebocar um veículo que sofreu um acidente. Ao se aproximar do Ford Ranger capotado, de repente ele foi tomado por uma inspiração. A maioria das pessoas só veria um carro destruído. Mas esse cara viu um tipo de veículo totalmente novo. Ele então pegou 2 picapes, uma Ford Ranger e uma Ford F-150. E passou 6 meses trabalhando em um estranho veículo novo. Com os 2 carros juntos, ele criou a ilusão de que havia apenas um. Com espaço suficiente para passageiros, ele é legalmente aprovado para rodar na estrada. Com as 4 rodas no topo todas girando de forma autônoma alinhadas com as da estrada, ele cria confusão por onde passa. Sim, e parece bastante estranho, mesmo perfeitamente estacionado. A importância de comer verduras é algo que muitas empresas atacadistas tentam transmitir aos seus potenciais compradores. Uma empresa na Inglaterra chamada Birds Eye foi além. Ela construiu um carro em forma de ervilha para divulgar seus produtos. Sobre o chassi de um kart off-road e com muitas peças de Fusca. Pode parecer um brinquedo, mas não é. Pois é equipado com um pequeno motor Honda. Essa pequena ervilha pode atingir 100 km por hora. Infelizmente, você não a verá em nenhum lugar na estrada, pois seu único objetivo era comercial mesmo. Mas esse carro ganhou muita fama com os anúncios. Há rumores de que muitas pessoas até perguntaram como poderiam comprar esse veículo estranho. Em 1964, um Jeep pequeno e leve chamado Minimoke foi projetado nos Estados Unidos. Eles o ofereceram à Grã-Bretanha acreditando que ele se adequaria ao terreno deles. Ainda assim, o carro foi rejeitado por sua baixa distância do solo e portas laterais abertas que não eram totalmente adaptadas para o clima inglês.
Ele ainda foi oferecido para locais de climas mais quentes, como Portugal e Austrália. A ideia era que pudesse ser usado para turismo, sendo uma maneira fácil de se locomover, mas sem qualquer outro uso para atividades divertidas, como dirigir com tração nas 4 rodas, ele perdeu popularidade. Ainda assim, com a introdução de motores elétricos, ele está voltando. Bem, não é surpresa, a altura em relação ao chão está maior, os bancos mais confortáveis e o preço também está bastante acessível. O carro custa cerca de $21 mil. No início do século XX, os carros começaram a dominar as ruas. Alguns deles eram movidos a vapor e eram super barulhentos. Havia até veículos elétricos, mas como não podiam andar fora das cidades, também não emplacaram. Mas teve um outro com um design estranho. No início da década de 20, o Leia Helica foi inventado. Ele também foi chamado de o avião sem asas. Nesse carro, o motorista senta na frente com o passageiro sentado atrás. O corpo aerodinâmico do Leia Helica é estruturado de forma semelhante a um avião. Ele era feito principalmente de compensado, com uma grande hélice na dianteira para empurrar o carro para frente. O designer acreditava que todo o peso das peças normais de carro adicionava um peso desnecessário. Na época, o aço era incrivelmente importante para outros usos, e a estrutura leve foi a solução. Pesando cerca de 250 quilos, esse veículo pode atingir velocidades de até 171 km por hora. Tudo isso parece fantástico, mas havia uma séria desvantagem. O carro era incrivelmente barulhento e, para proteger os ouvidos, as pessoas tinham que usar capacetes, como se estivessem em um avião de verdade. Não é a melhor opção para uma viagem, mas surpreendentemente 30 deles foram vendidos. Com a escassez de combustível na década de 1940, os inventores tentavam encontrar formas alternativas de transporte. Os veículos elétricos voltaram a ser vistos depois de ficarem na prancheta nos últimos 30 anos. Assim, um carro elétrico novinho, Love Electric, foi projetado em 1938 e depois construído em 1942. Ele era um veículo de 3 rodas em forma de ovo, com espaço para apenas um passageiro. Esse ovo sobre rodas era alimentado por uma bateria. Uma carga completa era suficiente para esse pequeno ovo viajar até 101 km. Ele poderia andar pelas estradas em sua velocidade máxima de 70 km por hora. Esse pequeno carro também era bastante leve, com apenas cerca de 350 quilos. Eu gostaria de ter um carro assim hoje, porque ele caberia em qualquer vaga de estacionamento. Bônus! Não havia pontos cegos nesse carro. Ele tinha uma visão de 270 graus ao seu redor. Mas, infelizmente, não emplacou. Apenas um foi feito. A engenharia alemã sempre teve um alto padrão de automóveis. E um modelo, o Amphicar, levou essa indústria a outro patamar. Um carro que também pode ser conduzido na água e funcionar como um barco. Ao dirigir em velocidades modestas na estrada, as rodas ficam ligeiramente mais baixas do que o normal, mas uma vez na água, as rodas dianteiras funcionam como lemes. Ele podia navegar a uma velocidade de até 12 km por hora. Os projetistas sabiam que não era o melhor barco ou carro, então o anunciaram como o melhor barco para dirigir na estrada e o melhor carro para navegar na água. Na verdade, era bem bom enquanto embarcação para navegar. Muitas pessoas ficaram surpresas por não haver vazamentos, mesmo se deixado atracado por várias horas. Ele ganhou popularidade e quase 4.000 veículos foram vendidos na década de 1960, inspirando vários outros modelos de veículos anfíbios na indústria automobilística. Alguma vez você já quis alugar uma limusine? E se a limusine cruzar com um avião? Um cara decidiu que queria combinar seu amor por um avião 727 com a capacidade de dirigi-lo na estrada. Primeiro, ele encontrou um avião. Em seguida, retirou as asas e a cauda e prendeu a carroceria do avião a um ônibus Mercedes-Benz. Então ficou meio que um ônibus normal disfarçado de avião. Com 16 metros de comprimento, tornou-se a maior limusine do mundo. Ela tem espaço suficiente para 40 pessoas e ainda pode alcançar até 200 km por hora. O cockpit está praticamente preservado. No entanto, um volante foi substituído para conduzir a limusine por razões óbvias. A escada dobrável original ainda funciona, tornando-a uma boa recepção para os passageiros enquanto embarcam na limusine Boeing. Surpreendentemente, ela está registrada para ser conduzida na estrada e você pode até alugar essa limusine de 24.000 libras.
No início do século XX, os motores dos automóveis tornaram-se muito mais eficientes e a disponibilidade de gasolina acessível ajudou os automóveis a realmente dar o pontapé inicial. Em 1927, os projetistas de automóveis inventaram algo realmente chique. Conheça o Bugatti Royale. Foi o carro mais luxuoso já feito. Com 6,4 metros de comprimento e pesando 3.000 quilos, quase o dobro do peso médio de um sedã feito hoje em dia. No entanto, na época de sua criação, houve um grande declínio nas economias ao redor do mundo. Infelizmente, esse carro luxuoso não foi um sucesso. Até mesmo a realeza da Europa não teve interesse em uma compra tão extravagante. 25 foram planejados para ser fabricados, mas como o interesse diminuiu, apenas 3 foram vendidos. A linha de produção cessou com apenas 7 construídos no final. O projeto do motor foi baseado em um motor de aeronave francês e é o maior já construído. Mas, após a falha do Bugatti Royale, os motores restantes foram reutilizados para os trens de alta velocidade recém-construídos para o sistema ferroviário francês. Em 1930, o inventor John Archibald Purves criou algo que acreditava ser o veículo de alta velocidade do futuro. Ele se inspirou nos desenhos feitos por Leonardo da Vinci. John sentiu que o homem brilhante estava no caminho certo. Ele então criou o Dynasphere, um veículo monorrodado movido a eletricidade. Essa roda singular de 3 metros de altura, feita de treliça de ferro e coberta de couro, pesava cerca de 450 quilos. O banco do motorista e o motor eram conectados e montados sobre rodas. A princípio, a direção só era possível quando o motorista se inclinava para um dos lados, mas depois foi implementado um volante para facilitar. Ele podia atingir até 50 km por hora. Houve algum interesse nisso como uma atividade divertida para a praia. E também foi feita uma versão modificada com 8 lugares. Mas infelizmente, a visão do designer que almejava ver uma roda gigante ocupando as rodovias em vez de carros não se tornou realidade. Provavelmente porque ele ainda não encontrou uma maneira própria para parar de se mover, podendo bater em alguma coisa. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para a sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente.
Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor. Mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os 2 pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa.
Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada.